Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gael e hoje a gente vai falar de um papo um pouquinho diferente do que a gente vem falando nos últimos vídeos. Hoje a gente vai começar a falar de algumas sugestões de leitura. Vou apresentar alguns livros para vocês e falar por cima, sem fazer uma análise muito profunda, mas para vocês conhecerem mesmo alguns livros que podem ser úteis para vocês, seja aí com interesse de estudar, seja aí com interesse de desenvolver melhores projetos, seja aí com interesse de desenvolver a sua pesquisa na área acadêmica, seja na iniciação científica, no mestrado e até no doutorado, por que não? Né? Hoje eu trago o livro para vocês, Introdução ao Projeto de Pesquisa. Tá? Esse livro é do Franz Victor Rudio. Tá? Ele já está nessa edição que eu estou aqui na 43ª edição, então é um livro que rodou muito desde a sua primeira publicação. É um livrinho fininho, né? Sem muitos segredos, foi lançado aqui no Brasil pela editora Vozes. E vamos destrinchar, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos a estrutura desse livro e para que ele pode servir. Como o próprio nome já diz, e não poderia ser diferente, ele vai te ajudar no quê? No desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, na configuração, no delineamento de um projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa serve para quê, Gabriel? Serve só para fazer mestrado e doutorado? Para entrar na seleção do mestrado e doutorado? Não. Você pode fazer um projeto de pesquisa para ver como está sendo o funcionamento da sua empresa hoje. Porque afinal, para que serve a pesquisa científica? A pesquisa científica serve unicamente para apresentar um problema e buscar uma solução para ele. E que na vida não tem problemas que precisam de soluções? É só no mestrado, é só no doutorado que a pesquisa científica vai ser útil? É claro que não. Vai ser útil na sua empresa, vai ser útil para resolver um problema, às vezes até da sua casa. Eu quero fazer uma grande reforma na minha casa, mas eu tenho algumas questões aqui estruturais, algumas questões elétricas, algumas questões hidráulicas que são um pepino. Vou criar minha própria metodologia para pegar várias opiniões de construtores diferentes, de arquitetos diferentes, engenheiros diferentes, etc., e tentar esboçar, buscar a melhor solução possível. Isso é um método aplicado a uma pesquisa que é reformar sua casa, tudo bem, mas não deixa de usar de uma metodologia para isso. E quando a gente fala em projeto de pesquisa e quando a gente fala em pesquisa científica, a gente precisa do método científico, que são regras claras, regras bem delimitadas, explicando passo a passo o que você vai fazer e quais os resultados esperados, hipóteses, né? O que você espera que aconteçam com esses resultados e, por fim, traçar uma discussão do como esses resultados impactam ali no teu escopo do problema principal que tu está trabalhando. Então, a pesquisa científica serve para tudo, né? Se engana que o cientista é aquele cara que fica lá enfurnado no laboratório, em cima do microscópio. Todos nós somos cientistas. Basta usar a nossa lógica, a nossa razão a nosso favor. Isso vai resolver problemas do teu trabalho, vai resolver problemas da tua empresa, vai resolver problemas da sua casa e vai resolver os problemas, logicamente, da sua universidade, né? Os problemas do mundo, da sociedade, através de pesquisa acadêmica também, tá? Como que é organizado o livro do Franz Victor Rudio? Ele é dividido em 8 capítulos, tá? Cada capítulo com o intuito de dar uma pequena introdução, uma pequena desenvolvida em termos teóricos de alguns aspectos que parecem meio óbvios, meio banais quando a gente tem que fazer um projeto de pesquisa. Se você está na universidade, no mestrado, doutorado, você sabe que o projeto de pesquisa às vezes é levado para a gente de uma forma meio maquinal, assim. Como uma receitinha de bolo, você tem que botar introdução, objetivos específicos, metodologia, hipóteses, resultados esperados e conclusão e cronograma. Uma coisa meio receita de bolo. Então esse livro é justamente para quebrar um pouco essa estigma, esse dogma da receita de bolo e te faz pensar exatamente, o que é que eu tenho que pensar em termos de problema de pesquisa? O que eu preciso pensar em termos de variáveis de pesquisa? Quais são as variáveis que eu vou usar? Como eu vou resolver a minha investigação para chegar até na solução do problema que eu estou querendo investigar? E é assim que ele organiza o livro, né? O primeiro capítulo ele é para a delimitação do problema metodológico da pesquisa. Basicamente ele vai definir o que é a pesquisa científica,
E ele vai ser bem pouco pragmático nisso, ele vai ser bem pouco objetivo, ele vai começar do começo, definindo o que é realidade e que é dentro do espectro do universo da realidade, dos fatos, que são coisas que ocorreram de fato, né? É ali o nosso campo de atuação da ciência, então a ciência só se trabalha com a realidade empírica, mensurável, observável. Então, é esse aspecto geral que ele dá no capítulo 1. No capítulo O Problema Metodológico da Pesquisa. No capítulo 2, vamos ver que os capítulos não são muito longos, o livro ele tem uma letra grande, formatinho pequeno, então cada capítulo leva mais ou menos 1 hora para fazer a leitura. No segundo capítulo, já lá pela página 22, ele vai falar de comunicação. O que ele quer dizer com comunicação? Ele quer dizer do léxico, das palavras, dos usos dos conceitos, dos termos, como que se definem termos, por que é importante se definir esses termos na forma de conceitos. Tá? Então os conceitos são uma parte importante aqui no capítulo 2 e é uma parte importante para qualquer pesquisa. Eu não sou da área de ciências humanas, eu não trabalho muito com conceitos, eu trabalho mais com processos naturais e tal. Tudo bem, mas você precisa definir esses processos em termos de palavras, em termos de nomes, em termos de... E essa definição desses termos, dessas palavras, são conceitos. Conceitos nada mais são que palavras que são usadas por um determinado grupo de pesquisadores, de pessoas de uma determinada área do conhecimento e que todas possam falar exatamente a mesma coisa. Então quando eu falo que o conceito de mesa é uma coisa com 4 pés, e uma superfície plana em cima, todo mundo do meu círculo de pesquisa, do meu círculo de interesse tem que entender mesa como uma coisa do mesmo jeito. Não, mas aí vem uma pessoa mas eu tenho uma mesa que só tem 3 pés, ela pode ser classificada como mesa? Bem, talvez a gente tenha que alterar o conceito para agregar isso também. Então o conceito é a definição e todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que falar os conceitos como a mesma definição. E é isso que ele fala no capítulo 2. O capítulo 3 é o da observação. Então, que tipos de observação a gente vai fazer para o nosso problema de pesquisa? É uma observação sistemática, é uma observação que eu vou cuidar e vou fazer exatamente os mesmos passos, vou observar exatamente as mesmas coisas, ou é a sistemática, eu simplesmente vou sair na rua e para o que eu preciso pesquisar, a aleatoriedade máxima, sem nem saber quem eu vou entrevistar nesse campo amostral é o suficiente. Então, cada tipo de pesquisa vai ter que ter um tipo de observação diferente. O capítulo 4 do projeto de pesquisa, que ele vai dar alguns modelos referentes ao projeto de pesquisa, vai falar qual é a estrutura geral que um projeto de pesquisa geralmente tem que ter para diversos fins, seja para fins práticos no seu trabalho, seja para fins acadêmicos. Inclusive, é no capítulo 4 que ele faz uma ponte com o apêndice do livro, apêndice que nem sempre, às vezes, a gente encontra online, nas versões online que a gente procura aí nas buscas do Google da vida, mas no final ele tem um apêndice que ele sintetiza a versão dele de projeto de pesquisa, tá? Levando em conta o título, a entidade, as pessoas que participam, levando em conta o plano da natureza do problema, qual que é o problema de pesquisa que eu vou abordar aqui, qual que é a questão que eu vou abordar nessa pesquisa e quais são as hipóteses que eu estou levantando. Ele também leva em conta o objetivo, qual que é o objetivo geral e qual objetivos específicos dessa minha pesquisa, que geralmente é solucionar o problema ou compreender o problema para, enfim, buscar uma solução. O plano de descrição da população e da amostra, né, e dos experimentos, ou seja, a parte metodológica, quais são os métodos, os instrumentos de pesquisa que eu vou utilizar. E, por fim, a parte de conclusão, viabilidade, o cronograma da pesquisa. Esse é um modelo que ele dá, fica lá no apêndice do livro, é interessante, mas dentro do livro mesmo, no próprio capítulo 4, vocês vão ver que tem alguns modelinhos que são tão bons quanto esse ou até melhores, que são um pouco mais discutidos a fundo do ponto de vista de cada um desses itens, tá? Não fica tão superficial, não fica tanto faça isso, faça aquilo, que é o que a gente quer fugir, afinal, né? Capítulo 5 é da pesquisa descritiva experimental, então ele vai falar o que é uma pesquisa descritiva, que observa, pega as características. É sempre importante, eu sempre falo para os meus alunos, se eles estiverem vendo agora eles vão lembrar, separe descrição de interpretação. Né? Nosso trabalho como cientista é descrever, a descrição é eterna. A interpretação, a discussão desses resultados,
ela é muito pessoal, ela passa pelo filtro da percepção de cada pesquisador, de cada indivíduo. Então a interpretação ela pode ser errada, mas é uma descrição bem feita, que não é tendenciosa, que se atém à realidade empírica, à realidade observável, ela dura para sempre. Então podem se mudar as teorias, podem se mudar as leis da ciência, mas uma descrição feita em 1700, perfeita, exata, com cuidado, ela vai durar para sempre. E aí depois a parte de discussão e interpretação, claro, vai mudando. Capítulo 6 destinado ao problema de pesquisa. É estranho esse capítulo estar aqui, para mim ele deveria estar lá no começo do livro, porque toda pesquisa começa com um problema, que é a questão que você quer investigar, quer entender e quer resolver. Então ele delimita melhor aqui o problema de pesquisa no capítulo 6. O enunciado das hipóteses, como essas hipóteses têm que ser levantadas, como essas hipóteses têm que ser trabalhadas. E por fim a coleta, análise e interpretação de dados. Como eu vou coletar meus dados, como eu vou analisar os meus dados e como eu vou sintetizar ali na forma de códigos, tabelas e classificar esse material. Então, de modo geral, o livro do Rúdio é uma boa experiência, uma boa leitura, uma leitura aí de 8 a 10 horas que você vai fazer e vai refletir de uma forma diferente o seu projeto de pesquisa. Vai fugir um pouquinho da receitinha de bolo que acaba chegando na gente, que nos facilita a vida, mas às vezes a gente precisa entender, a gente precisa romper algumas barreiras e tentar entender um pouco mais a fundo qual a função do nosso projeto de pesquisa e onde ele quer chegar, bem como entender que ele não serve só para pesquisa acadêmica, não serve só para o seu mestrado, para o seu doutorado, para montar o projeto, para entrar na seleção de uma pós-graduação. Ele serve para resolver os problemas da sua casa e do seu trabalho. Tá bom? Fica aqui a minha sugestão, um grande abraço e tchau, tchau!